E aí, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Você que não é criança, você que é jovem, que é adolescente, adultos. Então, sejam bem-vindos ao canal da Arlene Kids. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá certo? Nós vamos então para o quarto capítulo da história do Peregrino. Vocês lembram que o nome dele não é mais Peregrino, mas eu vou estar chamando Peregrino, às vezes eu vou estar chamando Cristão, tá certo? E lembra no vídeo anterior que ele queria saber o que era aquela certa coisa. Aquela certa coisa era então que ele deveria orar, orando sempre e vigiar, né? E vigiando, ele precisava fazer isso. E então, enquanto ele caminhava, ele encontrou um inimigo. Vocês lembram o nome do inimigo? Apolion. E eles tiveram aquela luta, e aí então ele usou a arma poderosa que é a oração, e ele estava também com a sua armadura, lembra? E ele estava no vale da humilhação. E enquanto ele estava caminhando, ele estava então citando um versículo da palavra de Deus, porque ele estava pensando, a palavra de Deus, a Bíblia, é a minha espada. E então ele estava citando esse versículo lá do livro de Efésios, que diz: vistam toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, vestir toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do inimigo. E então ele começou a caminhar. Enquanto ele estava caminhando, ele estava citando esse versículo. E então, frequentemente, ele parava para ler a Bíblia, né, a palavra de Deus. E ele disse o seguinte: eu tenho toda a armadura e eu devo segurar a minha espada, né? Então, eu devo segurar a minha espada, que é a palavra de Deus. E eu preciso ficar alerta para que o inimigo não me apanhe de surpresa e me leve a fazer coisas erradas. Peregrino lembrou-se que a palavra de Deus era uma arma com a qual ele poderia combater o mal. Mas ele esqueceu que ela também é dada para o conforto e instrução na vida. E assim, cansado e fatigado, ele começou a ficar desanimado. Ele agora estava tão desanimado e ele disse em alta voz: eu estou com medo de nunca ter forças para fazer a longa viagem para a cidade celestial. Ele disse isso tão alto que de repente uma pessoa disse para ele o seguinte: não se desespere, meu irmão. Peregrino ouviu então aquilo, voltou-se e ele viu então aquela pessoa. E ele então disse, aquela pessoa falou: não podia deixar de ouvir o que você disse. Eu sou esperançoso. Eu também sou um peregrino e eu estou indo para a cidade celestial. Será que eu posso viajar com você? Olha aí, o nome dele é Esperançoso. E naquele momento o peregrino diz: claro que pode. Eu preciso de uma companhia como você para me animar. Vamos viajar juntos. E então eles começaram, né, caminhando. Por algum tempo a viagem foi bem fácil. O caminho era agradável, era plano, o sol estava brilhando e alegres flores e árvores frondosas cresciam à beira do caminho. Peregrino e Esperançoso passavam horas juntos, conversavam sobre o amável príncipe que tinha morrido na cruz por eles, mas que agora vivia na cidade celestial. E esse amado é Jesus, o Filho perfeito de Deus, aquele que morreu por mim e por você, e que não ficou morto para sempre. Ele está vivo. E durante todo aquele caminho, enquanto eles estavam conversando, aí depois aconteceu que o caminho começou a ficar estreito, cheio de pedras. As belas flores e as árvores estavam ficando para trás. O sol estava ficando muito quente.
Os pés dos peregrinos ficaram doídos e inchados. Eles passaram a falar menos e menos sobre o Senhor Jesus, o amável príncipe. E aí eles começaram a olhar para as dificuldades, começaram a esquecer da cidade celestial. E enquanto eles caminhavam, Peregrino estava assim, se queixando, e esperançoso também, um pouquinho só. E aí Peregrino observou um caminho do outro lado da cerca. E ele então disse: Olha, esperançoso, olhe daquele lado da cerca. Por que não andamos naquele caminho, em vez de andar nesse? Olha, tá bonito. Vamos andar por esse caminho. Mas olha só, esperançoso disse o seguinte: mas esse caminho é o caminho, é a campina do desvio. Eu acho que a gente não deve sair do nosso caminho, porque está dizendo assim. Mas olha, o peregrino então disse: Olha, eu acho, né? Mas eu estou tão cansado. Eu acho que seria bom a gente andar, a gente pular cerca. Mas esperançoso disse: Eu acho que o bom rei não ficará satisfeito se andarmos lá. Cristão, eu tenho certeza que não é o caminho para nós. Poderemos encontrar problemas lá. Mas, peregrino, olha, eu estou cansado. Eu quero aproveitar um pouquinho. Eu estou muito cansado. Por favor, vamos. E aí, então, eles decidiram pular a cerca. E logo que os peregrinos começaram a andar no caminho agradável, começou também um temporal de chuva. Eles não podiam achar nenhum abrigo, então eles viram algumas tábuas colocadas ali contra a cerca. Eles então entraram ali debaixo das tábuas, molhados e com medo do trovão e relâmpago. Eles então ficaram bem pertinho um do outro, sentindo muito frio. Finalmente, eles dormiram a noite toda. Quando o sol raiou, eles ainda estavam ali embaixo das tábuas. Não se levantaram até que ouviram o som de pisadas fortes. Um enorme gigante caminhava em sua direção. E aquele gigante disse: O que é que vocês estão fazendo em minha propriedade? Os seus dentes batendo de frio e medo, Peregrino respondeu: Nós somos cristãos peregrinos. Estamos em nosso caminho para a cidade celestial. Mas se o Senhor não gosta, porque nós estamos aqui em sua propriedade, olha, nós vamos voltar e pular cerca. Ai, sim, esperançoso disse. Nós podemos fazer isso agora mesmo. Ah, mas aquele gigante disse: Não, senhores, não, de jeito nenhum. Eu sou o gigante desespero. O que é que vocês estão pensando? Vocês estão pensando que vão sair assim, fácil da minha propriedade? Eu sou o gigante desespero. Olha só. Todo cristão que cair na tolice de pisar na minha propriedade é lançado em minha prisão, no castelo da dúvida. Castelo da dúvida. Que coisa triste. Com aquilo, o gigante amarrou os peregrinos pelos ombros e empurrou-os na frente dele, lançando-o em uma prisão escura e mal cheirosa. Peregrino ainda segurava seu capacete e sua espada, mas ele não pensou nenhuma vez de usá-los contra o gigante. O sol brilhava através de uma brecha na parede da prisão. Então, esperançoso disse: Vamos ler alguma coisa no livro que o nosso bom rei tem escrito para nós. Certamente não teremos mais oportunidade para entrar na cidade celestial, mas talvez possamos encontrar alguma palavra de conforto na Bíblia. Com lágrima nos olhos, o peregrino disse: Esperançoso,
Certamente você não está desesperado. Sem o seu conforto, o que é que eu vou fazer? É melhor morrer. Eu sinto muito que não tomei o seu conselho acerca do caminho estreito, mas por favor, não me falte agora. Com aquilo, esperançoso, sentou-se perto do raio de luz e leu a palavra de Deus. Ele leu acerca do povo de Israel, a quem Deus salvou de seus inimigos. Ele o salvou partindo as ondas do Mar Vermelho e guiando-os pelo outro lado. Quando ele leu sobre os inimigos sendo destruído, o cristão disse: esperançoso! Se Deus podia fazer aquilo para o seu povo, certamente ele pode livrar-nos do gigante desespero. Ele é o mesmo Deus. Tenhamos esperança e confiamos nele. Tenhamos esperança e confiança somente nele. Por muitos dias, os peregrinos permaneceram na prisão terrível. Eles ficavam cada vez mais fracos, mas eles tentaram confiar em Deus. Até que um dia, olha só, até que um dia, esperançoso já estava assim desistindo. Então, cristão, ele disse: olha, esperançoso, que tolo que eu sou. Não sei como o bom rei pode me amar. Todo esse tempo eu tenho levado dentro da minha roupa uma coisa e eu tenho esquecido completamente. Olha só o que eu tenho aqui. E ali então ele tirando, ali da sua roupa, ele tirou uma chave que dizia a promessa de Deus. E outra coisa muito importante, não é? O que é essa coisa? Ele tinha a oração, não é verdade? Então ele pegou aquela chave e então ele colocou ali, ele disse o seguinte: a palavra de Deus diz: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Salmo 138 e 7. E então, com grande alegria, os peregrinos viram que a chave dava certo naquela fechadura, né? Então eles viram que aquela chave dava certinho. Então lá eles abriram então aquela porta, mas a porta estava enferrujada e a porta fez um grande barulho. O gigante desespero ouviu aquele barulho. Com um grito ele correu para o portão da prisão, mas quando ele viu a chave que estava escrito o quê? A promessa de Deus. Quando ele viu aquela chave que o peregrino estava segurando, né? O gigante começou a tremer. Caindo no chão, ele estava incapaz de seguir os peregrinos. Estava caído ali no chão, né? A oração. Quando a gente ora, o inimigo treme, a palavra de Deus diz. Então, o cristão esperançoso correram o mais rápido possível para o outro lado do terreno e pular uma cerca sem nem olhar para trás. Foi muito estranho quando eles voltaram ao caminho principal. Eles viram que as pedras haviam sido removidas. Mais uma vez, flores e árvore tornaram o caminho mais fácil e alegre. E olha só, eles estavam... eu disse para vocês que ele estava nesse país, mas a história não diz o nome desse país. Mas eles estavam agora caminhando porque eles estavam indo em direção à cidade celestial. E sabe, criança, ele também falou o seguinte: por que tentamos escapar do caminho, daquele caminho cheio de pedra? Peregrino disse arrependido: o bom rei tem providenciado mais gozo e alegria no seu caminho
do que jamais podemos encontrar noutro. Devemos aceitar qualquer coisa que encontrarmos enquanto viajamos, seja o caminho difícil ou fácil. Ele tem planejado isso também para nós, né? O caminho difícil e caminho fácil também. Então, criança, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes na nossa caminhada não vai ser fácil. Às vezes vai ter problema, vai aparecer problema na nossa vida, não é verdade? Mas nós temos tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Lembre-se sempre de orar, sempre e vigiar. E nós temos também aqui a palavra de Deus. E olha só, mais uma vez o versículo. Vistam toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O caminho às vezes pode ter pedra, mas Jesus, ele está com você. Ele falou o seguinte: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E agora eles começaram a caminhar, continuar a sua jornada ali. E aí a gente vai para o último capítulo na próxima semana. E então estavam ali caminhando. O que vai acontecer? O que ainda vai acontecer? Será que eles vão conseguir chegar ali na cidade celestial? Vocês querem saber? No próximo vídeo, tá certo? E olha, criança, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, busque a Jesus, tá certo? A palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar e chamar. Ser salvo de quê? Salvo do pecado, tá bom? Deus te abençoe. Um beijo e até o próximo vídeo.